Hoje eu vou sair, eu não vou ficar... Pode falar, Rodrigão, que aqui não tem essa, não. Não tem. Não, eu Já tá. não vou ficar não vou ficar com imagem, não. De vez em quando eu ponho minha imagem aí, para mim não ficar muito Você quer. assustado, né? Entendi. Você quer esconder do pessoal que você está participando no nosso bate-papo, dirigindo. Dane-se, já era, porque já está gravando e já está rolando a bagaça. Bom, bem-vindo, meus amigos. Esse é o 28º encontro nosso. Hoje temos, desde Zero de Jogo, a presença do nosso ilustríssimo Victor Loyola, uma pessoa maravilhosa, simpática, desperta emoções em todos nós. Meu xará, Marcelo, meu xará Marcelo Guterman, piadas internas também vão ao ar. Meu xará Marcelo Guterman, meu amigo Rodrigo de Losso, esperamos aí numa participação sem emoção, né? Já tivemos um precedente aí com o nosso amigo Victor. O Cleveland, hoje está numa reuniãozinha aí resolvendo um problema, acontece tudo com o nosso amigo, né? Então, é uma reuniãozinha, mas logo aí a gente espera que ao longo da gravação do nosso bate-papo ele possa estar presente. Meus amigos, sem muitas delongas, parece que realmente o Trump deu o primeiro sinal concreto de aceitar o resultado da eleição, né? E autorizou lá que fossem iniciados aí o processo de transição com compartilhamento de informações com a equipe do Joe Biden. Por outro lado, ele fez algumas postagens no Twitter dizendo que não, que segue na luta aí, estão fazendo levantamento de supostas fraudes na votação eletrônica. Xará, já era, né? Pode chorar, pode espernear, que não tem mais volta, né? Eu vou pegar aí o teu exemplo anterior, tal. Vamos respeitar o defunto, vai. O Trump já morreu, né? Só para quem não sabe aí, a gente, antes de começar a gravar, né? Nós estávamos falando aí sobre a morte do Maradona, vamos falar mais para frente, e sobre algumas reações. É isso aí. Então, vamos respeitar o defunto. É isso. Quem apostou nele, que pague, pronto, acabou. Acabou, não tem. Acho que estamos. Já foi. E aí, Vitor, mesma impressão? Tende a zero ou já era? Eu acho que assim, você só pode cravar que já era quando for formalizado, mas tende a zero, né? São favas contadas. O mercado já precificou, inclusive, né? Você poderia até nos dizer melhor do que todos como está a reação do mercado no mundo, porque me parece que estão satisfeitos, né? Olha, o analista mesmo aqui é o meu xará Marcelo Guttmann, eu não passo de um mascate. Mas a sensação que eu tenho é que, de fato, conforme você disse, o mercado já pôs preço, né? Eu acho que, principalmente, pelo fato da gente não ter ainda, e eu acredito que a coisa caminha nessa direção, uma maioria democrata no Senado, né? Então, de alguma maneira, o mercado entende que essa mudança, essa eleição do Biden vai encontrar um certo equilíbrio por não ter uma maioria democrata no Senado, que talvez limite um pouco a sua ação. Acho que a sensação do mercado em geral é essa, né? Então, parece que já está absorvido. Aliás, aqui já vou fazer aqui uma propaganda, né? Hoje estamos subindo para o nosso canal do YouTube, eu imagino que já esteja no ar, ou talvez vai estar aí até o final do dia, uma entrevista que eu fiz no canal da Nucleopar Investimentos com o José Rocha, gestor da Dália Investimentos. Ele tem uma tese muito interessante, chama Pax Americana, em que ele traça algumas peculiaridades, faz um grande apanhado sobre os Estados Unidos, né? E sobre a relevância dos Estados Unidos na economia mundial e o quanto isso impacta em carteiras de investimento. E uma das coisas que a gente falou ali foi exatamente isso, né? Que quando o Trump algumas pessoas imaginavam que ele seria o favorito e depois isso passou para o Biden, mas isso parece não ter mudado muito a percepção dos agentes econômicos em relação aos Estados Unidos. Rodrigão, não precisa nem olhar aqui, não são rostinhos bonitos aqui que eles esperam, e a gente está sempre preocupado com a sua integridade, não queremos uma transmissão com emoção, mas eu queria saber sua impressão aí, se a gente já pode começar a pensar muito mais no que o Biden vai fazer, né? Quantas guerras ele vai começar, e do que realmente a eleição que parece já definitiva. O que você acha? Não, eu acho que a eleição está definida, né? Eu só queria fazer uma observação, assim, para um país que tem uma tradição democrática de séculos, né?
É muito lamentável que nós observemos o que está acontecendo, né? Que é a contestação dos resultados da eleição. Eu acho que, assim, apesar da tradição e da experiência, né, as pessoas, a sociedade avança, a sociedade evolui, e novas formas até de eleição, de como conduzir a eleição, vão sendo incorporadas. Eu acho que os Estados Unidos precisa aprender um pouco aí a tomar cuidado para que isso não aconteça de novo. Eu não sei como tem que fazer isso, mas esse tipo de contestação não é bom para a democracia, né? A contestação, a não aceitação inicial do Trump não é bom para a democracia. Então, apesar da experiência, eu entendo que teve alguma falha nesse processo que precisa ser revista em algum momento. O que você acha, Xará? Eu tendo a concordar com o Rodrigão. Acho que existe um limite aí entre o direito dele contestar e a forma como ele o faz, né? Quer dizer, são vários estados com... Primeiro que ele começou com essa história de fraude já antes da eleição, né? Quer dizer, já colocando em dúvida a lisura do processo, já de cara, antes de qualquer resultado, o que já demonstra uma má vontade. E depois o comportamento dele posterior é bem inaceitável, de fato um problema. Eu acho que na linha do que o Rodrigo falou... Marcelo, mas o meu ponto é assim, que essa contestação não deveria existir. É esse que é o ponto do Trump, em qualquer circunstância. E se isso está acontecendo, ele pode estar errado, é evidente. Pode ser o problema pode ser, mas o problema pode ser o sistema como um todo, entendeu? Que precisava ser revisto para que ele não tivesse essa oportunidade. A impressão que eu tenho é que qualquer que fosse o sistema, ele iria fazer a mesma coisa. Essa é a impressão que eu tenho. Para mim, o problema é o Trump e não o sistema. E aí, Vitor, você balançou a cabeça concordando aí com o meu xará, é isso? Eu acho que qualquer que fosse o sistema, ele ia contestar. Para mim, eu concordo. Agora, esse modelo, ele é um modelo que é suscetível a contestações quando as eleições são muito apertadas, né? Que foi esse o caso. Ela não foi tão apertada assim no final, mas ela foi bastante equilibrada nos estados-chave. Então, você tem uma diferença de 5 mil votos, de 10 mil votos, em 3, 4 estados, e o consolidado dessas diferenças de decidir a eleição. Então, é uma diferença muito ínfima num universo de eleitores de 150 milhões de caras votando. Então, e esse modelo não vai fugir disso quando as coisas estiverem muito parelhas. Foi o caso daquela eleição em que houve a treta lá com Bush e Al Gore. A decisão se deu em um condado por centenas de votos, né? Então, não é no voto popular, isso nunca aconteceria, porque você nunca vai ter uma margem de 10 mil, 50 mil numa eleição majoritária com 2 pessoas. Você vai ter diferenças na casa de 1 milhão, né? 500 mil, mesmo que seja 500 mil já seria uma diferença ínfima. Só que muito difícil contestar o resultado. Agora, nesse modelo, toda vez que estiver muito perto, você vai gerar aquele incômodo. Perdi por 2 mil votos. E tem um bando de voto chegando pelo correio, manual, não sei o quê. Então, aí gera um incômodo. Agora, eu também concordo com... Veja, e o modelo que existe há muito tempo não vai mudar, esse negócio do colégio eleitoral, enfim. Agora, essa metodologia meio que manual, de voto por correio, isso eu acho muito, muito pouco eficiente. Esse negócio de contagem levar, se bobear, ainda tem estado contando voto. Isso eu acho muito ineficiente. Eu acho que a logística poderia ser melhorada. Agora, o sistema, não adianta a gente falar, vai ser sempre esse, e sempre que houver uma eleição muito parelha, vai haver esse desconforto. Pô, eu perdi a eleição num país como os Estados Unidos, imagina, com 150 milhões de votantes, perdi por causa de 1.000 votos no Alabama. Entendeu? Esses 1.000 votos no Alabama, se fosse diferente, eu ganharia a eleição. Quer dizer, é um negócio que gera um desconforto natural. Agora, eu vou acabar concordando com os dois. Eu concordo com o Marcelo, porque ia haver contestação anyway, de qualquer jeito. O cara já antes da eleição já estava contestando.
Então, independente do modelo. Agora, eu concordo também que essa logística ela não ajuda. Mas o modelo em si, para eleições apertadas, sempre vai gerar esse potencial. Será sempre uma fonte de teorias da conspiração, sempre. Essa eleição apertada parece um jogo que eu vi uma vez do Roger Federer com o Ivan Lipchuk, aquele cara que sacava pra caramba, que foi um 3-0, mas foi 7-6, 7-6, 7-6, né? Então o final do jogo era 3-0. Mas antes foi ali, bolinha a bolinha. Ainda não era a época do desafio, o Lipchuk pode ter ido para casa pensando, pô, se eu perdi uma bolinha que era minha em cada set, talvez eu pudesse ter ficado no 0-0. Eu não chego a discordar de nenhuma das colocações. Aliás, o nosso amigo Cleveland chegou para enobrecer o nosso bate-papo. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre o que a gente está falando aqui agora. Eu não chego a discordar dos meus amigos que me antecederam, não diria nem que eu vou abrir aqui uma pequena divergência, mas eu vou fazer uma observação que é a seguinte. Diferente aí, que talvez as pessoas digam que isso não é bom para a democracia e tal. Cara, se toda eleição for assim, realmente eu acho que não é bom para a democracia mesmo. Talvez possa os participantes aí, talvez um mecanismo no futuro seja o seguinte, né? Fazer uma lei que não poderia levar o nome da Fernanda Montenegro, né? Quando participou do Oscar, aí não ganhou, desqualificou o Oscar. Achei que ficou um pouco feio para uma senhora da idade dela. Então, talvez aí uma medida bacana para a próxima eleição é dizer o seguinte, que os dois candidatos assinam um termo que irão participar das eleições sem colocar em dúvida o sistema. Eu acho que isso talvez fosse uma medida. Mas o fato é que é o seguinte, já tinha dito isso antes e repito agora, o Trump, vamos dizer assim, levar o sistema à exaustão, né, questionar o sistema e ainda assim, ao final, que é o que tudo indica, né, ser derrotado, para mim ele fortalece a democracia, porque mesmo levando o sistema no limite, o Biden confirmando a sua eleição, isso que é como se fosse um carimbo, uma chancela, né? É como se ficasse mais forte ainda, mais legitimado o mandato do Biden. Meu amigo Cleveland, a gente estava falando... Mas só um ponto que eu levanto, né? Isso, existe um risco aqui do rescaldo dessa situação virar aquela velha teoria, aquela velha narrativa que a gente conhece aqui, né? Como a narrativa do foi golpe. Né? Mas então, isso é... prevalecer essa narrativa, foi fraude, não sei o quê, que vai acontecer. Mas isso é um negócio desagradável, né? Sim, mas isso é como eu aprendi... Enfim, é da vida. Mas eu aprendi com um grande sábio, né? Que assim, eu sempre aprendo com ele, uma frase que é tipo uma carta coringa, que eu uso o seu menor pudor, eu aprendi com ele, aprendi a frase, não a usar sem pudor, que é o seguinte, o nome disso é política, não é, meu amigo, não é meu xará. É verdade. O perdedor vai querer sempre uma narrativa para justificar a perda, né? Pô, se o juiz não tivesse dado aquele impedimento, pô, aquela falta ali no meio de campo. Cleveland, é o seguinte, o que a gente estava conversando é que parece que já são favas contadas, né? A eleição do Biden está confirmada, e agora entender um pouco aí qual é a consequência, né, dessa alternância de poder, que faz parte da democracia mesmo, mas tentar imaginar quais são as primeiras consequências disso. O Victor chegou a perguntar em relação ao mercado. Eu acho que o mercado assimilou essa mudança de poder, né? Basta aí ver o comportamento das bolsas, talvez um pouco pelo fato do Biden não ter a maioria no Senado. Eu queria a sua impressão aí. Vamos lá, boa noite primeiro todo mundo, desculpa o atraso aí do nosso bate-papo. Não, você tem crédito, tem uma moçada aí que eu vou ter que descontar esse mês, mas você tem crédito. Tá certo. E a fantasia, Marcelo, tudo bem? Porra, cara, aí. Pô, os caras... Mas você vai numa boa, chegando, né? Não é? Recebi o cara acolhedoramente, falei bem dele antes dele estar aqui com a gente, é isso aí. Não vamos, por favor, não vamos trazer bastidores para cá. Diga tá bom, aí. Pode deixar. Mas, não, eu acho que nos Estados Unidos as coisas mudam, mas para não mudar muito. Então, eu não vejo uma mudança radical. Expectativas com relação ao próximo governo, o Biden tem limites definidos pela institucionalidade democrática dos Estados Unidos. Eu acho que ele já vai começar com um problema, né? Não sei se vocês viram hoje essa história de imposto digital.
já vai começar a ser uma briguinha entre Europa e Estados Unidos, né? Que a China vai ficar feliz da vida com esse tipo de coisa, né? Mas eu não sei, gente. Toda vez que eu olho para os Estados Unidos, eu não vejo mudanças radicais de um governo para outro. Eu vejo sim aumento de imposto, redução de imposto, uma hora ou outra aparece alguma maluquice, mas essa maluquice não vai muito longe e as coisas ficam meio que estáveis, né? Talvez o que pegue um pouco mais seja a questão do meio ambiente. Mas mesmo essa questão do meio ambiente, eu não sei até onde eles vão, porque eles são muito pragmáticos. Então, eu não vejo mudanças radicais, não. Bom, beleza, vamos seguir em frente. Um dado que é quase uma provocação, né? Aquele homem que iria começar a Terceira Guerra Mundial caminha para encerrar o seu mandato sem ter iniciado uma única guerra. Parece que é algo bastante raro na história americana, né, meus amigos? Aliás, ao contrário, aí deu alguns passos na direção da paz. Que bom, né? O Trump foi eleito, vai deixar a presidência e não tivemos a Terceira Guerra Mundial, seguiremos todos por aqui. Bom, já que o papo é eleição, vamos falar agora de eleições municipais, né? Nós que a cada semana temos sido brindados aí com ideias geniais, né, aqui em São Paulo, do candidato Guilherme Boulos. Eu queria, para começar aqui, por respeitar que o Cleveland chegou depois, ainda está ofegante e tal, vou passar a bola aqui para a minha esquerda, e isso não tem nada a ver com alinhamento político, né? Apenas a disposição aqui no Zoom, para o meu xará. Xará, e aí? Eleição municipal. Vai ter virada aqui em São Paulo? Vai ter virada em Porto Alegre? Como é que você vê esse quadro aí, em linhas gerais? Especialmente São Paulo, que é onde a gente está. Acho que não. Acho que tá meio que consolidado. O Boulos cresceu como era de se esperar, porque ele acaba aglutinando uma parte. Inclusive, eu acho que tem muito bolsonarista enrustido aí que no escurinho da urna vai votar no Boulos. Mas não vejo como virar, não. Vai ser mais apertado do que a gente imaginava, né? Eu tinha colocado no nosso bolão, acho que a gente está bem, cara. É verdade. Eu coloquei 54 a 46 e eu acho que vai ser por aí. Não tem muito mais o que... Tem aí aquela coisa do vira-vira, né? Tá, meio que tentar levar na base do entusiasmo, mas acho que está consolidado. E aí, Cleveland, qual a sua impressão? Sobre a eleição, acho que vai ser apertado, mas eu acho que o Covas vence, né? No nosso bolão interno, talvez eu seja a pessoa que tenha colocado mais apertado o resultado, né? Eu coloquei 54,26 contra 45,76. Se é para errar, tem que ser com estilo. Eu coloquei 51,5 contra 48,5. Rapaz, aí é eleição para cardíaco, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que vai ser um pouco isso, por todos os fatores, né? A gente está no meio de uma pandemia, muita gente não vai votar do lado do Covas, acredito. Também eu acho que o efeito Bolsonaro aí vai pesar, o Marcelo lembrou bem. Particularmente, eu tenho alguns amigos que já disseram, que são amigos que votam no Bolsonaro, que já disseram que vão votar no Boulos. Qual é o racional desse voto aí, você acha? Pois Quanto pior, melhor? Vamos acabar com São Paulo logo de uma vez? Eu acho que tem duas coisas. A primeira, a primeira coisa que me disseram foi o seguinte: olha, uma vez que eles peguem a prefeitura de São Paulo, eles vão fazer tanta bobagem que isso vai reduzir a capacidade deles concorrerem para presidente. Então, a primeira coisa que eles me alegam... Isso me lembra uma vez que alguém disse, não, vamos deixar sangrar. Aí deu no que deu. Pois é mais ou menos isso. E a outra coisa, mesmo porque quem tem a máquina, né, Marcelo, você sabe o que faz. Uma prefeitura de São Paulo é quase que uma máquina de imprimir dinheiro. Pois é. Mas o outro argumento que me deram foi para enfraquecer o Covas e principalmente o Dória. Porque a briga do Bolsonaro é com o Dória, na medida em que você enfraquece, você tira a chance do Dória crescer. Eu vou dar um terceiro argumento aí nessa linha, que é fortalecer o polo antagônico.
porque a grande ameaça para o Bolsonaro é um centrista, é um Dória, é um Moro, né? O que ele quer em 2022 é enfrentar um Boulos, né? Esse é o ponto. Então, para mim, esse é o argumento. Eu também acho que o Bolsonaro, ele foi eleito porque ele teve a perspicácia de capturar o sentimento antipetista, anti-esquerda. Então, a manutenção desse cenário polarizado favorece ele. Ele está escolhendo o adversário dele, né? Ele está escolhendo o adversário para jogar em casa. Então, acho que eu vou nessa linha aí do Xará. E aí, Vitão, o que você acha dessas eleições municipais? Eu vou abrir a divergências com os relatores. Eu acho que a diferença será maior Data do que essa. Data vênia, vai ser mais que 55-45. Eu acho que assim, o eleitorado médio não tem essa sagacidade de vou fazer isso para cá do Bolsonaro, não. É eleição para prefeito. Eu acho que ela não é federalizada. E acho que o crescimento do Boulos agora, esse pequeno crescimento agora, é pior para ele, porque vai ter muita gente que falou, de jeito nenhum que eu vou votar nesse cara, nesse maluco. Então, assim, ele vai gerar uma reação a rejeição hora em cima do Covas. Ele vai gerar. Eu acho que... E outra, essas pesquisas, quando a gente olha o resultado, a última pesquisa antes da eleição era 32-25. O Boulos saiu da urna com 20. Né? Elas tendem, de alguma maneira, a sempre dar uma ajudinha para o cara da esquerda. Não sei se é por causa da... Imagina, você acha isso? Pelo amor de Deus. A Manuela em Porto Alegre foi inventada pelas pesquisas. Ela nunca foi tão forte quanto parecia. E vai perder fácil também. Então, eu acho que a diferença será maior que 55-45. Eu acho que o fator o Boulos vem aí, tá louco, não quero saber disso, vai colaborar para a gente ter um voto de defesa no Covas. Acho que tanto eleitores do Covas quanto do Boulos vão se abster na mesma proporção, lembrando que eleitor do Boulos tem mais essa tendência do fica em casa, né? Eu acho que não vejo esse cenário de eleição apertada. Estou achando que é mais de 55-45, 56-54, 57-43. Olha. E vamos nessa. Eu acho que assim, até entendo alguns amigos do Cleveland terem falam assim, vou votar aqui para enfraquecer ali, mas isso já é um nível de raciocínio já de uma classe politizada, tá? O cara é médio, não está pensando nisso. Né? Mas também, né? O cara maquiavélico como o Cleveland vai ter uns amigos tudo assim, tudo vilão, né? Os caras não são os heróis, são os caras lá que ficam descobrindo uma fórmula mágica para destruir o mundo e dominar a humanidade. Antes de passar a bola aqui... Eu tô com 3 almoços nessa eleição. Beleza. Se o Covas ganhar, eu ganho 3 almoços. Se precisar de ajuda, né? Só esperando. Dá para ver aqui pelo tamanho da cara no vídeo que eu sou especialista no tema e para ajudar os amigos nesse sentido. Antes de passar aqui para o Rodrigo, até fazendo uma provocação para ele, ver se ele concorda com isso, eu tenho uma sensação assim, eleições municipais, de fato, elas são peculiares porque elas refletem ali aquela disputa muito local, muito regional. Contudo, nessas grandes capitais, quando a disputa caminha para uma polarização ideológica, eu acho que o Rodrigo está passando em algum lugar que está fazendo um barulhinho de fundo aí. Né? Tá chovendo a beça. Rodrigão, se quando você não estiver falando, puder colocar no mute aí, ajuda, que assim não vaza o som. Aí, beleza. Então, o que eu estava falando, eu acho que nessas eleições municipais, quando a coisa descamba um pouco por um avanço da esquerda, ela ganha um viés ideológico, e aí, não sei se é coincidência ou não, queria até a opinião do Rodrigão, porque veja só, em São Paulo e em Porto Alegre, que você teve candidatos de esquerda de alguma maneira surpreendendo, o que a pesquisa mostra? 55-45, reproduzindo exatamente o que foi a eleição presidencial. E como eu acho que o Brasilzão, a grosso modo, está dividido entre esquerda e direita, ou se é que a gente pode chamar assim, ou de esquerda e anti-esquerda, que eu acho que no caso brasileiro é até mais correto. O que você acha, Rodrigo, dessas eleições municipais? São Paulo e Porto Alegre meio que reproduz essa divisão entre esquerda e direita? Ou esquerda e anti-esquerda?
Ó, Marcelo, eu nem sei, mas eu estava pensando que o eleitor do Brasil, apesar do Brasil não ter extrema esquerda, né? Você não ouve falar isso, pelo menos na imprensa, se não tem extrema esquerda, eu acho que o eleitor do Brasil não vota na extrema esquerda, ele prefere a extrema direita. Aliás, o Brasil é um país que tem um fenômeno político interessantíssimo. Ele não tem extrema esquerda, não tem direita, mas tem extrema direita. É uma coisa espetacular. Mas eu acho que é por aí mesmo, Rodrigão. Exatamente. Mas é isso, acho que o eleitor prefere votar. Aqui não tem extrema esquerda, mas ele não vota na extrema esquerda. Esse é o ponto. Entendi. Eu acho que é por aí mesmo. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Eu queria a opinião de todos, mas dessa vez, né, Cleveland, já faz tempo que eu não jogo a batata quente para você. Eu queria alguma impressão sua ou nossa, quem se sentir à vontade de falar. Eu realmente não domino o tema, mas eu queria que você falasse um pouco aí sobre o que a gente viveu, espero que tenha definitivamente superado, que é esse caos no Amapá, né? Esse caos no Amapá, inclusive, serviu de mote para muita gente criticar as privatizações. É isso mesmo? O melhor é não privatizar, deixa na mão do Estado. O Amapá é um bom exemplo de como as privatizações podem não dar certo. Queria começar por você aí nessa batata quente. Marcelo, vamos lá, vamos por partes, tá? Quem está falando isso, eu acho que deveria dar uma olhadinha no déficit de linhas de transmissão no Nordeste por energia que nós estamos pagando, energia eólica, que a Chesf simplesmente não acaba de construir. Então, fazer essa comparação dessa forma, eu acho assim de uma leviandade tão grande. Você pode discutir se a empresa fez o correto ou não, você pode discutir se houve fiscalização ou não, você pode discutir um monte de coisa. Inclusive, eu acho que a gente precisaria rediscutir o modelo que é muito engessado, foi criado pela Dilma lá atrás, e não gera incentivos corretos. Só para a gente parar para pensar, cada gato que você instala numa cidade é uma conta para todo mundo, e a empresa não tem nenhum incentivo em ir atrás disso, e muito menos os políticos, né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão tosca. Teve erro. Agora a gente precisa entender por que teve erro. Uma das coisas que eu andei pesquisando e fui ver é que aquela empresa em particular tem muita dificuldade em cobrar pela energia gerada, pela energia distribuída na região. Por quê? Porque você tem uma série de decisões judiciais que caminham no sentido de que, olha, determinadas camadas da sociedade não têm dinheiro, portanto não pode pagar. Então, eu acho que falar qual foi a causa real desse problema, a gente precisaria ir a fundo no modelo, a fundo em como as discussões judiciais entram nos setores regulados e entender um pouquinho melhor em que medida você teve uma fiscalização adequada, em que medida o operador nacional do sistema, ele, além dos alertas que ele deu, ele poderia fazer alguma coisa a mais. Então, eu acho que é um case para estudar, mas isso não tem nada a ver com a empresa ser privatizada ou ser pública. A questão não é essa, eu acho que a questão passa muito longe disso. Ô, Xará, dizem que quando acontece um acidente aéreo, é uma sucessão de coisas que se combinaram para você chegar num resultado desastroso. Olhando de fora, né, eu vi alguma coisa, li alguma coisa, confesso que não foi muito a fundo, mas eu tenho a sensação que foi mais ou menos isso que aconteceu no Amapá. Eu não sei se você acompanhou isso, é essa impressão que você tem. Queria que você falasse um pouco disso aí, se você tem alguma coisa para comentar. Isso, sem dúvida, né, uma sucessão de erros de vários agentes que deveriam ter atuado de maneira diferente. E justamente isso, quer dizer, você pegar um caso particular para generalizar um certo problema, é óbvio que a iniciativa privada, a gente tem nossas experiências diárias, né, mostram que está longe da perfeição, né, concessionária de telefonia, de internet, é óbvio que não é a perfeição. Agora você precisa ter o contrafactual sempre, né? Alguns anos atrás, eu queria até recuperar, eu tentei achar, mas não consegui. Eu fiz um estudo pegando dados da ANEEL de eficiência, porque a ANEEL ela mede a eficiência das distribuidoras, né? Tem dados muito concretos, né? Quantos dias ficou sem luz, quantos dias demorou para religar a luz, tudo isso é medido, né? E aí eu fiz um levantamento das distribuidoras, de todas as distribuidoras brasileiras, tem algumas estatais ainda
e tem as privadas. As privadas dão banho de eficiência. Né? Significa que são perfeitas, que nunca tem problema? Não, tem problemas, todas têm problemas. Agora, você tem que ter o contrafactual. O Até que porque seria... é uma atividade complexa, né? Sim, de qualquer coisa, sempre tem falhas, né? As falhas, elas existem, independente... a gente fala shit happens, né? Que você não tem controle total, risco zero, não existe isso. Agora, você tem que considerar o que seria se fosse estatal. E esse estudo, se você pegar lá na ANEEL o grau de eficiência das empresas, as privatizadas dão banho, né, sobre as estatais. Então, é esse tipo de estudo que a gente tem que fazer para identificar ou para medir a eficiência. Não é um acidente que vai colocar em xeque todo o modelo, né? Mas você sabe que eu acho... Marcelo, Oi. Marcelo, desculpa, posso só fazer um comentário? Porque Claro. o que o Guterman falou, eu acho que é fundamental. Eu não sei se é esse estudo que ele se refere, mas quando teve aquela discussão sobre revisão ordinária das empresas, que a Dilma atropelou com aquela MP maluca e tudo mais, houve um estudo para tentar fazer uma estimativa de fronteira de possibilidade de produção, ou seja, qual o ganho de produtividade que as empresas poderiam ter. E eu me lembro que naquela época, lembrando bem o que o Marcelo falou, a reclamação das empresas públicas era: nós nunca vamos atingir o nível de produtividade das empresas privadas. Elas reclamavam do nível de exigência que estava se impondo para elas, dizendo que elas não conseguiriam nunca. Então, eu acho que elas mesmas dão a resposta. Era um atestado, era um meia-culpa, né? Não sei se é isso que o Guterman falou. Eu vou abordar um lado aqui para passar a bola para o Vitor e ver qual que é a impressão que ele tem. Nós aqui temos uma faixa etária ali, que estamos ali em 40 alto, 50 baixos, né? Hoje, se você pegar um camarada entre 30 e 35 anos, né? Um cara que já está numa fase adulta da vida, esse cara aí ele não viveu na vida adulta dele, por exemplo, com a Telesp, com a Telerge, né? Ele não tem essa memória. Então é muito fácil, né, você pegar situações como essa, né, e de um momento específico tentar fazer um todo, nessa desonestidade intelectual que permeia o debate político brasileiro, e criar o contrafactual, né, que é sempre assim, a situação concreta contra uma ideia. Que nem quando se debate socialismo e capitalismo, que o camarada vira e fala assim: não, mas ali em Cuba não fizeram o socialismo de verdade, né? Mas e na União Soviética? Não, na União Soviética também. Então é sempre algo concreto versus um ideal. Ô, Victor, você acha que essas críticas que surgiram, né, e o próprio problema específico na Amapá, é um pouco permeado por isso? Hoje a gente já tem uma fornada de gente adulta, mas que nunca viveu na pele o que nós vivemos aí, de uma intervenção absurda do Estado na economia, ainda que o Estado continua intervindo pesadamente na economia brasileira, mas já foi muito mais? Tá no mute, o Vitor, tá no mute. Acho que sim, acho que isso pode explicar muita coisa. Você tem aí essa turma de 30 para baixo, né, que verbaliza um pouco esse mundo utópico aí do coletivismo e tal. Mas, assim, historicamente, o Brasil é um país estatista, né? Que ama o Estado. O brasileiro ama o Estado, ama funcionalismo público, ama o grátis. O patrimônio do Petrobras é patrimônio, devemos todos declarar o nosso IR, todas as estatais que são nossas. É uma cultura arraigada desde Getúlio Vargas, esse negócio. E passaram-se aí 80 anos e a gente não evoluiu. A gente até evoluiu, você tem segmentos da população que fala, pô, mas é a chiadeira, né? São lobbies fortíssimos que operam nessa coisa, né? nessa coisa da utopia estatal, que o Estado resolve para cada problema uma lei, enfim. Infelizmente, a gente não é um país com essa vocação liberal, a gente é minoria. Então, quando vê uma situação como essa, você logo já tem os caras a dizer que é muito evidente que a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado. Como também existem situações em que você precisa do Estado, porque a iniciativa privada não vai fazer, ou são serviços muito essenciais, mas
Mas, assim, eu não tenho muitas ilusões. Nós somos um país estatista e assim seguiremos. Então, remar contra a maré é difícil. Quer dizer, então, que nós aqui somos gente estranha numa festa mega esquisita, né? Somos. Nós somos gente estranha. Gente estranha Eu sou minoria. numa festa esquisita. Ô, Rodrigão, em É. relação. Eu vou dar a única opinião, porque eu não tenho capacidade técnica de opinar sobre o que ocorreu no Amapá. Só a sensação de que houve uma série de questões, né? Desde uma ingerência no modelo que desestimula a empresa a investir mais, porque se ela conseguisse monetizar melhor o seu capital, seria a primeira interessada em fazê-lo, até a questão estratégica, né, da localização do Amapá, os geradores que foram levados, o equipamento foi levado, saiu de Santa Catarina. Você imagina levar isso de Santa Catarina para o Amapá, né? Que praticamente só se chega a nado. Mas de tudo isso, para mim, o que foi deplorável é ver aquela cena, né, do Bolsonaro, né, dando tirando uma casquinha ali, virando a chave, trazendo a luz, depois daquela população ter se disposta a tamanha... E o pior é que nem resolveu o problema, que no dia seguinte deu uma cagada lá enorme de novo. Assim, o lamentável é a exploração política do que é praticamente uma tragédia, né? Então, assim, ali o limiar da demagogia, né? Olha, para quem acha que eu nunca critico o Bolsonaro, acabei de criticar. Rodrigão, diga aí, qual é a sua impressão em relação a esse caos no Amapá? Olha, eu estou de acordo aí com os demais debatedores, só acrescentar o seguinte, toda a concessão ela é concedida, né, pelo poder público, que também fica com a função de fiscalizar a concessão. Então, se houve um problema, se houve uma falha da concessionária, também houve uma falha do poder público que não fiscalizou corretamente a concessionária. Senão isso não teria acontecido. Até acho estranho, porque o sistema de energia elétrica é redundante, fica até estranho isso não ter acontecido, não ter redundância ali. Mas se isso aconteceu, é por falha de planejamento e isso eu acho que acaba no colo do poder público que não fiscalizou corretamente. Então, se fosse uma estatal, eu acho que a gente ia passar ia passar mais a mão na cabeça ainda por ser estatal. Então, eu entendo que o poder público também tem sua responsabilidade nisso que aconteceu. Não sei se é maior ou igual da concessionária, mas ele tem a responsabilidade de fiscalizar e não fiscalizou corretamente. Bom, é isso, né? O Amapá viveu... se de tragédia já não... Xará, Diga aí. deixa eu só complementar o que você falou antes, que a geração dos 30, 35 para baixo tal é estatista. Na verdade, o que eu vi de defesa do Estado aí, nesse caso, foram de dois atores, e todos eles mais velhos do que 35 anos, os políticos do lado norte e os sindicalistas, o pessoal dos sindicatos, que defendem os funcionários dessas empresas. E não tem nada a ver com geração aí, é com interesses mesmo, né? Sim, sem sombra de dúvida. Esses aí defendem por interesse, né? A geração que eu me referi é por inexperiência mesmo e por ser uma massa Sim. facilmente manobrável. Diga aí, Rodrigão. Vou sair, daqui a pouco eu volto. Espero voltar do meu computador, que eu já cheguei em casa. Beleza, São e salvo. Que bom, menos emoção agora. Estamos ansiosos pela sua volta agora do computador. Vai lá que a gente espera aqui. Vamos tocando, tchau. Vamos tocando a bola. Bom, então é isso, né? O Amapá já não bastasse uma tragédia chamada Davi Alcolumbre, né? Teve esse apagão, pelo menos o apagão, acho que a gente vai, o apagão, pelo menos a gente acha que vai superar. Mas, como lembrou o meu amigo Marcelo Gutermann, certa ocasião é democracia. Tá lá porque foi eleito. Bom, vamos falar agora, fazia tempo que a gente não falava dele, quase umas 2 semanas, do Guedes. Pelo menos essa aposta tá com jeito que eu vou conseguir ganhar, né? Que até o final lá do ano ele não saia, apesar que me parece que ele deu um sinalzinho de fadiga aí essa semana. Mas sobre o Guedes eu queria a impressão de cada um, e agora eu vou começar pelo meu xará. Xará, hoje existe uma preocupação em relação ao endividamento do Brasil, né? Naquela conta de PIB, né? Dívida. Por conta da pandemia, o mercado, de certa maneira, até seguindo uma orientação do FMI,
vinha sendo um pouco mais condescendente, porque realmente a situação demandava que os países se endividassem para enfrentar a pandemia. De toda forma, a gente tem aí um problema fiscal aqui no Brasil, e falando sobre esse tema, o ministro Paulo Guedes, entre as possíveis medidas que poderia vir a tomar para diminuir essa relação de PIB e dívida, falou em vender parte das reservas. Eu queria a sua impressão sobre ele ter aventado essa possibilidade. Eu, lendo a notícia mais a fundo, ele falou muito en passant, e aquilo foi pensado e dado uma relevância, um destaque maior do que teve na própria fala dele, mas se virou notícia, nós estamos aqui para comentar. Eu queria a sua impressão. É só uma observação rápida sobre o FMI. De fato, o FMI tem apoiado incentivo fiscal, mas muito mais nos países desenvolvidos, né? Eu acho que precisa qualificar esse apoio do FMI para esse tipo de política, porque a gente pode pegar carona num negócio que não é para nós, né? Sim. Bom, basta ver que o nível de endividamento, por exemplo, dos Estados Unidos e do Japão em relação à dívida é absurdamente maior que o nosso, e não é por isso que o mercado desconfia dessas duas economias, né? Exato. Eles imprimem dólar e iene, né? Com relação a essa fala do Guedes, na verdade o Guedes, a impressão que eu tenho é um pouco isso que você falou, um pouco de fadiga de material. Ele está rodando em falso, né? Porque não está exatamente na mão dele, está na mão do chefe dele, a coisa andar, o chefe dele não quer nada com a do Brasil. E o Congresso muito menos, né? E ele está lá tentando manter um discurso de, enfim, está tudo resolvido, quando não está nada resolvido. Especificamente sobre esse assunto, obviamente é uma bobagem, né? Quer dizer, você vai vender reserva para pagar, para continuar gastando, né? Você fala assim, não, putz, nós vamos aqui fazer um plano de contenção de despesas digno do nome, e a partir daí, com a queda do risco país, eu vou poder vender reservas e até vou diminuir a minha dívida num círculo virtuoso. Aí tudo bem, nesse contexto ok, mas não foi nesse contexto. Né? Ele meio que jogou. De fato, ele está perdido. Essa é a impressão que passa. E aí, Cleveland, qual é a sua sensação em relação ao Guedes? Eu acho que é um pouco por aí. E essa questão das reservas? Eu acho que a questão do Guedes é um pouco por aí. Eu acho que o Marcelo lembrou bem a determinação do FMI com relação a contas públicas. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre reservas, principalmente porque eu estou acabando de escrever um artigo sobre o assunto. E fui tentar entender um pouquinho essa discussão, né? E a primeira coisa para a gente pensar, no fundo, o que está se propondo agora é um pouco diferente do que se propôs no passado, né? Que era gastar mais, vender reserva para investir em infraestrutura, toda aquela discussão que por si só já é uma grande bobagem. O Marcelo tocou bem. Mas o argumento novo agora é que eu vou vender reserva para reduzir o tamanho da dívida, né? Aí, o primeiro ponto que me vem à mente mas de que dívida você está falando? Você está falando da dívida líquida ou você está falando da dívida bruta, né? Porque, na realidade, como é que funciona essa coisa de reserva? Reserva é um excesso de exportações, entrada de capital pesado no país, que o Banco Central, executando política monetária, ele acaba comprando a divisa. E aí ele injeta dinheiro na economia. Só que esse dinheiro que ele vai injetar pode gerar inflação. Então, o que ele faz? Ele vai ter que puxar de novo dinheiro para ele. E aí ele coloca títulos. Em geral, são operações compromissadas, de curto prazo. Então, nesse processo, o que acontece? O governo, quando ele aumenta reservas, ele acaba aumentando também a dívida pública dele. Mas como é que isso se dá? É o aumento da dívida bruta. Por que da dívida bruta e não a líquida? Porque a líquida você tem que descontar as reservas. Então, sob esse ponto de vista, se a gente parar para pensar, se o Guedes está preocupado com a bruta, não tem muito sentido. E a líquida não está mudando. Aí vem um outro argumento. Porque, na verdade, só para tentar resumir aí, para quem estiver vendo a gente entender um pouco a lógica do raciocínio. A reserva não é nossa, né? Então, se você está vendendo ela, você vai ficar devendo a reserva, né? No fundo, você tem um estoque lá que você está trocando por dívida, mas se você quiser reduzir essa dívida... Verdadeiramente, né? Reserva, não tem muito sentido. Em primeiro lugar, sob esse ponto de vista, não tem muito sentido. Só para a gente entender, o outro argumento o custo de carregar essas reservas é muito elevado.
Tá, mas qual é o custo de você carregar isso? Falei agora há pouco, você está emitindo títulos, operação compromissada, então você vai pagar uma taxa de juros, uma Selic da vida. Então, você tem um custo desse lado, mas quando você tem reserva, você não fica com a reserva parada, você aplica também no mercado internacional. Então, você recebe juros para o outro lado. E mais do que isso, se a gente pensar no último período de desvalorização cambial desse ano, de 35%, esse ativo que o governo tem, que é reserva, esse ativo gerou um ganho para o governo. Tanto é verdade que gerou um ganho que o Banco Central transferiu para o governo, não me lembro exatamente quanto, acho que 300 e tanto, vou até ver esse dado, 325 bilhões para o Tesouro. Então, no fundo, você não tem um custo de carregamento quando você tem um processo de desvalorização com uma taxa de juros baixa. Também não justifica. Aí, eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena. Tem um terceiro aspecto, que é o que o Guterman falou. Eu fui dar uma olhadinha no ARA, que é uma metodologia da FMI, para tentar estimar quanto de reserva seria necessário o país ter. E o Instituto Fiscal Independente do Senado foi fazer essa conta com base nessa metodologia. Na melhor das hipóteses, a gente teria 210 bilhões. Em momentos mais críticos, esse valor deveria estar próximo de 310 bilhões. Então, a gente está falando... Hoje a gente tem 300, né? A gente tem 354 bilhões. Então, mas tem um swap aí, né? Tem um swap cambial, né? Aí que está. Além dessa necessidade de 310 em momentos mais complicados, se a gente olhar a demanda por seguro, que esse swap cambial que você falou, a gente teria que somar alguma coisa em torno de 59 bilhões. Ou seja, se a gente for fazer essa conta, 310 mais 59, se a gente for supor que as duas coisas caminham na mesma direção, a gente teria até menos reserva do que necessário, né? Do que o limite confortável. É você abrir mão de um seguro que vai ter um impacto sobre as expectativas do mercado, impacto sobre expectativa de desvalorização, vai ter impacto sobre tudo quanto é lado, e você está tendo uma discussão estúpida, quando você deveria estar pensando em corrigir o déficit público, que é um fluxo que gera dívida. Então, você precisa fazer a reforma administrativa, aquilo que a gente já vem dizendo, reforma tributária, você tem que vender estatais, venda de estatais, aí sim você poderia abater essa dívida. Você tem que pensar em fazer coisas corretas e não ficar discutindo uma bobagem desse tipo. Então, é mais uma bola fora, digamos assim, no meio de uma crise que a gente está vivendo que só vai se agravar. Desculpa, e aí, se eu estendi, Marcelo. Não, imagina, não tem... Nossos patrocinadores agradecem, por favor, não se preocupe com isso, não, de forma alguma. Ô, Victor, e aí? A sua simpatia recente pelo Guedes, né? Você já foi mais simpático a ele, você tem sido bem cético, bem crítico a ele. Nessa fala dele em mexer nas reservas para eventualmente abater a dívida, que acho que todos nós concordamos que me parece ser uma medida meio inócua, queria a sua impressão em relação a isso. Eu sigo os relatores nesse caso, não há nada, tecnicamente, não há, um assunto desse eu não posso vir depois do Cleveland. Não vou acrescentar nada. Pô, você sabe que ô Victor, tipo assim, eu não vou falar o nome da cantora, uma cantora brasileira, mas uma vez eu fui num Hollywood Rock que os caras meteram o Supertramp e depois ela, quebrou, né? Difícil, né? Você acha que eu zoei você na setlist aí? Eu tinha que ter te colocado antes pra você dar aquela encerada ali, tocar a bola? Mais ou menos. Dá aquela esquentada, né? Aquele aperitivo. Mas eu acho que o Guedes não, ele passa desse ano, mas do ano que vem acho que não. Bom, eu lanço aqui esse é uma outra aposta, hein? Uma outra aposta. Porque assim, nós vamos ter 2 anos, né? 2 anos para o final do mandato. A preocupação do Bolsonaro, essencialmente, vai ser se reeleger. Vocês não acreditam em reformas? Eu não acredito em reforma. Você também não, Xará? Acha que não sai? Nada? Então, aí eu acho vai que dar... que eu gosto. Então, aí vai da arte do Guedes de convencer o Bolsonaro de que sem as reformas ele não se elege. Certo. Bom, porque 2022 vai ser um caos. Deixa eu passar a bola aqui para o Rodrigão.
mas no final eu quero lançar aqui uma operação estruturada, que eu não vou tomar seco, mas eu quero fazer uma estruturada. Ô, Rodrigão, o Guedes falou aí, dentre as possíveis medidas que poderiam ser adotadas, eventualmente vender reservas. Eu disse aqui para o pessoal, enquanto você estava fora, que lendo a notícia, a gente distou um pouco da manchete, porque a manchete colocou como se isso fosse a principal medida, sendo que ele colocou lá entre elas, mas queira ou não, ele disse isso. Sobre essa medida de eventualmente vender reservas para bater a dívida, eu queria saber se você concorda em linha aí com o que foi dito, quando você não estava aqui, de forma, todos nós, de alguma maneira, somos críticos a essa medida, ela parece inócua, mas eu queria saber da sua impressão, se você vai com a maioria ou abre divergência. Não, eu vou com a maioria, não tem nada que vender reserva, não vejo razão para isso nesse momento. Eu tenho uma impressão que o Paulo Guedes, assim, ele quer resolver o problema, vamos dizer assim, ele quis resolver o problema do jeito mais ortodoxo, não consegue e fica imaginando medidas, sei lá, para botar o bode na sala. Eu não sei o que ele está pensando, porque cara, não é a primeira vez que ele sugere uma medida que não faz sentido, né? Do tipo, a CPMF não faz sentido. Eu acho que ele sabe disso, não é possível. E essa também não tem o menor sentido agora fazer isso, né? Olha, Então, se a gente fosse colocar numa escala de 0 a 10, né, e colocando o nível 10 como nível Maílson da Nóbrega, né, porque eu lembro bem, na época da hiperinflação, o Maílson, assim, como se fosse um pedreiro, um operário, ele em todos os noticiários, ele em todos os programas, tentando amenizar o caos que a gente vivia, né? Então, a gente tinha lá 3% de inflação ao dia, mas ele dizia assim, não, realmente, nós temos uma inflação, mas as pessoas ainda aceitam a moeda como meio de pagamento, né? Parecia um pouco aqueles caras tocando piano com o Titanic afundando. Então, numa escala de 0 a 10, onde o nível Maílson da Nóbrega é 10, eu diria, vendo o Paulo Guedes falando, se deparando com todas as dificuldades políticas que existem por conta dos interesses a serem enfrentados. Há uma nova camada de dificuldade política pelo Bolsonaro, né? Tentar querer levar esse negócio, né, para a reeleição com o mínimo desgaste possível. Então, assim, eu acho que o Paulo Guedes está avançando nessa escala Maílson da Nóbrega, né, de estar ali muito mais no rolando lero do que na entrega. Contudo, diferente do meu amigo Victor, e aí eu vou lançar o desafio da operação estruturada, eu acredito que ainda nesse ano, talvez menos provável, mas é possível, e no primeiro semestre do ano que vem, nós iremos avançar nas reformas administrativa e tributária. Não tenho a ilusão de achar que vai ser uma reforma ideal, mas eu defendo a tese que é o seguinte, diferente dos meus amigos economistas, né? Uma reforma meia boca não vai resolver nada, mas é um primeiro passo. É melhor uma reforma ruim, uma reforma meia boca, do que nenhuma reforma, porque você cria uma possibilidade de avançar a partir de um outro patamar. Então, a operação estruturada que eu lanço aqui é a seguinte: eu aposto na permanência do Guedes, desde que se criem essas condições para a gente ter algum nível de reforma. Porque aí sim eu concordo que se num dado momento se jogar a toalha, vamos para o próximo mandato, sem avançar em reforma tributária e reforma administrativa, é impossível ele chegar até o final desse mandato do Bolsonaro. Então, se alguém quiser fechar o pacote, essa aposta eu faço. O Guedes fica desde que a gente avance aí, de agora até a metade do ano que vem, nessas reformas tributárias. E aí, alguém se arrisca? Pela metade? Essa aposta não vale, o Xará. Você acha que está muito redeada? A aposta verdadeira vai ter reforma ou não vai ter. Fechado. Porque então, vou fazer... é óbvio que o Guedes fica se tiver reforma. Então, a aposta é se vai ter ou não. Eu sou tomador, mas vamos, sei lá, né? Só para ter um molezinho assim, 1 para 2, 1 para 3, como é que é? Eu acho que é o seguinte, nós temos que medir o nível do me engana que eu gosto. Certo. Porque pode ter reforma, mas se for uma reforma aquele se dá um tapa na pintura e continua bando de vazamento interno, desculpa, ela não serve. Por mais que você possa dizer que não, é melhor um tapa na pintura do que nada, mas ela precisa minimamente endereçar algumas questões estruturais. Tem que pelo menos lixar a parede para pintar. Marcelo, tinta em cima de tinta não rola.
Diga aí, Cleber. Então, É isso aí. a forma de você medir isso aí é pela taxa de juros longa. Se a taxa de juros longa cair, é porque funcionou. Então, temos um produto aqui. Eu aposto que haverá reforma administrativa, eu aposto que haverá reforma tributária até metade do ano que vem. E a medida é o seguinte: se a curva dos juros longos lá der uma caída, eu faturei isso. Está feito aí? Alguém. Mas eu tenho que pedir 2 por 1, porque eu acho que eu estou numa condição desvantajosa. Alguém topa? Que Tá juros? fechado? Nominal ou real? Pode ser. Não, o juro. O Fala, nominal, né? O nominal que tá mais os caras querem puxado, tirar né? meu pelo também, né, cara? Pô. Tá Não, fechado porque aí? Porque, olha só, a gente vai ter uma inflação pela frente, hein? 2-1 com o Victor. 2-1 com o Victor. E aí, Xará? Não, eu tô na tua ponta. Eu acho que vai rolar. Ah, isso aí. A gente que é do mercado sabe. Ó, olha Os caras só. sabem fazer. Os caras sabem fazer conta. O dinheiro deles está aqui também, pô. Não, E aí, você vai Cleber? baixar a taxa de juro? É isso aí que nós estamos vendo? Não, o Marcelo, o Xará disse bem. É isso? O Xará disse Selic bem. vai baixar? Não Esse quer é ser. o desfecho? Qual que é o desfecho? O desfecho é o Qual seguinte: que é a medida? Qual é a medida? Nós A medida temos da aposta. Qual é a medida? Nós temos especialista em renda fixa aqui, mas é o seguinte: hoje você tem um juros futuro, né, que ele está precificando aqui uma determinada curva. Se essa reforma, o mercado entender que ela vai gerar um efeito real, efetivo nas contas públicas, a tendência é que essa curva desse juro é baixa. Me corrija se eu estiver errado, não é isso, Gerardo? Quanto está pagando 2027 hoje? Ah, de cabeça eu não sei, especialmente hoje. Deve ser uns 8%, vai. Isso, por aí, por aí. Nós precisamos ver os números para fazer a aposta. Tá bom, então depois nós vamos formar. Então é o seguinte, a nossa lição de casa. Isso aí. A nossa lição de casa para a próxima é lançar o contrato, assinar, custodiar, coloca lá na B3, e aí a gente coloca a data de exercício dia 1º de julho do ano que vem. Marcelo, tem bastante teta, né, Xará, quando é assim longa, né? Opa! Marcelo, diga aí, o Cleveland. Só para você pensar, tá? O ano é atípico, mas a gente está com um déficit primário de 9,08% do PIB. Se a gente for pegar a dívida líquida, a gente está falando de 61,4%. A bruta, 90,6%. Isso dados de setembro. Não fechamos o ano ainda. Então, meia reforma, meu caro, já não dá mais para falar nisso não, viu? Então, moleza. O país não aguenta. Então, fecha o almoço aí, semana que vem. Fecha com o Vitor. Você fecha junto. E eu só vou fazer que nem antigamente, só assinando o cartãozinho lá e distribuindo, pessoal. Vamos ver. Se eu quebrar, eu tô ferrado. Mas tudo bem, não tem problema. Vou estar almoçando em excelente companhia. Bom, agora que a gente já falou do Guedes... E o Rodrigo? Peraí, não deixa o Rodrigo fora, não. Eu quero saber a posição dele. Não, cara, eu tô com o Vitor e com o Cleveland. Quer dizer, é fila, né? Todo mundo quer almoçar. É fila, né? Todo mundo quer almoçar de graça às minhas custas. Tudo bem. Mas o Xará não, o Xará tá comigo. Contrata um buffet lá para não. Eu e você contra a Rapa, é isso aí. Marcelão. Marcelos Unidos jamais serão vencidos. Bom, vamos mudar de assunto, mas esse assunto é daqueles que a gente tem que colocar um disclaimer, né? Porque nós estamos num momento de tanta loucura, tanta histeria, que as pessoas meio que escolhem o que querem ouvir. Então, assim, antes de que se debata sobre isso, é importante ter em mente o seguinte: eu acho que ninguém discorda. Se eu falar alguma coisa que algum de vocês discordem, por favor. Nós temos racismo no Brasil, o racismo é um problema sério e ele precisa ser firmemente combatido, né? Nós somos uma sociedade que há muito pouco tempo, no olhar histórico, ainda tinha escravidão. Então, hoje nós temos um problema que é um racismo recorrente. Olhares tortos, abordagem policial, às vezes, equivocada, em estabelecimentos comerciais, pessoas sendo pré-julgadas por conta da sua cor. Ninguém discute isso, né? Acho que a gente concorda que o racismo é uma realidade, é um problema sério e grave que precisa ser enfrentado no Brasil. Até aí, estamos todos de acordo? O disclaimer está feito? Beleza. Então, agora nós vamos conversar sobre o que aconteceu em Porto Alegre, né? João Alberto, uma pessoa que estava lá dentro do Carrefour, houve um entreveiro qualquer, ele estava sendo acompanhado para fora do Carrefour, agrediu um dos seguranças, os seguranças revidaram a agressão e, de uma forma absurdamente desproporcional, absurdamente responsável, assassinaram João Alberto. A partir daí, você tem alguns desdobros, né? Muita gente dizendo que esse fenômeno aconteceu por conta de racismo,
outras pessoas entendendo que não, que foi um evento em particular que não guarda relação com racismo. Eu queria pegar a impressão de cada um, começar aqui pelo meu xará, escreveu sobre isso, eu queria a sua impressão, xará. Pois é, você me deixa sempre... Vamos lá, eu não consigo acompanhar ninguém, né? Mas tá bom, vamos lá. Não, porque esse é um assunto muito delicado, ainda bem que você fez o disclaimer inicial. Porque para que não haja margem, né? Eu ia escrever, eu acabei pulando essa questão na minha timeline, porque de fato é um negócio que qualquer coisa que você escreva vai ser considerado... Corre o risco de ser mal entendido. Mal entendido. Então eu acabei optando... Corre o risco de cancelamento. Nada. Pois é. A impressão que eu tenho é que o chocante desse fato foi o fato de ter sido um cidadão de classe média ser assassinado dentro de uma loja. Porque, veja, você tem assassinatos ocorrendo no Brasil inteiro de negros, nas favelas, nas batidas policiais, nos bailes funks, enfim, por mais diversos motivos fúteis ou não fúteis. Policiais negros também, né, a serviço da sociedade, sendo assassinados, né? Isso está, digamos assim, dentro faz parte da paisagem, né? Nós nos acostumamos com isso. Aí, quando acontece um negócio desse dentro de uma loja que você poderia estar, né? Porque você não frequenta, eu não frequento, sei lá, acho que ninguém do nosso grupo frequenta baile funk, ou sobe morro de favela, enfim, não é o nosso ambiente. Aonde que isso acontece? Dentro de um lugar. No dia que você ouvir a Gabi, no dia que você ouvir a Gabi, você vai cair para trás, viu? Bom, pesquisa aí, Gabi. Eu vou pesquisar. Não sei nem o que você está falando, tenho medo de pesquisar. Tenha mesmo. Você vê aquele sangue no estacionamento do Carrefour, em que você para o seu carro. Isso, para mim, foi o chocante. E aí, você vê, bom, é um cidadão negro. E aí eu tenho um amigão meu que é negro, e que fala que é exatamente o que você falou no início, tem olhar torto, tem uma má vontade dos seguranças. Eu vou contar um outro caso muito engraçado porque não foi comigo, né? Estava saindo do meu escritório, tem a catraca, com um colega, e aí o colega esqueceu o crachá dele. E ele falou para um cidadão negro do outro lado, falou assim, putz, eu esqueci meu crachá. Pro segurança, né, em tese, ir lá e abrir e liberar o crachá. E ele falou, não, eu não trabalho aqui. Ele não era segurança. Ele era um cara que estava lá para uma reunião de uma empresa. Então, você vê, nós já temos essa predisposição de achar que o sujeito que está lá é o segurança, né? Sim. Porque ele é negro, né? Então, esse é o ponto. E aí você a gente associa muito a violência, né, com a raça também, né? E o histórico do João Alberto, né, chamado carinhosamente de Beto pela nossa imprensa, marido errático. Ele sofreria esse fim se não fosse no Carrefour, seria daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, numa briga de bar, porque era um sujeito absolutamente desequilibrado. Violento. Né? Violento, tal. O histórico dele mostra isso. Isso significa que ele não foi vítima de racismo? Não significa, pode ter sido vítima de racismo, porque efetivamente ele é de cor e a gente sabe como é que as pessoas negras são tratadas, na média, nos lugares ditos civilizados. Então, é muito confusa essa história. Tudo isso para dizer que, assim, efetivamente tem muita coisa misturada e é difícil você passar um fio e dizer a conclusão é essa. É multifacetado. Diga aí, Cleveland, qual é a sua impressão dessa história? Engraçado, né? Estava ouvindo o Guterman falando, assim, eu tô pensando que eu fiquei uma semana pensando sobre o assunto e mais de um grupo de WhatsApp me perguntaram, o que você acha, foi racismo? E eu respondi em todos, não sei. Eu não sei, não tem elementos para falar. Não dá para saber.
Eu não sei, não tenho elementos para falar. O que eu vi, e quanto mais as coisas apareceram, mais eu tendo a concordar com a análise do Guterman, porque as coisas levam para isso. Agora, o que me chamou a atenção também, além de todo absurdo, todo despreparo, tudo isso como um sujeito desse, que tem tantos problemas, não está fazendo um tratamento ou não está eventualmente preso, ou não está com algum tipo de observação. Porque o histórico dele é muito grave. E eu não sei se é grave porque ele é marginal ou se é grave porque ele tem um problema, um distúrbio mental, ou sei lá o quê. Mas, aparentemente, essa continuação dos atos, como o Marcelo disse, levou a acontecer isso. O que nada justifica a atitude de segurança. Segurança policial tem que estar preparado para reagir na proporção correta. Mas eu não consigo falar racismo ou não é racismo. Eu simplesmente não sei. Eu não tenho dados suficientes para falar sobre isso. O que você acha, Rodrigão? Então, deixa com o risco de ser mal interpretado, com esse risco, eu queria fazer uma distinção entre racismo e o preconceito. O racismo é quando você acha que uma raça é inferior ou não tem capacidade, alguma coisa assim. E o preconceito, ela é adquirido por, digamos, experiências ou informações, eventualmente até imprecisas ou incorretas. Então, veja, quando você fala, que nem o Guterman falou, eu tenho amigos negros que sofrem isso, né? Quando uma pessoa está andando numa rua escura e vê uma pessoa negra, ela fica preocupada, né? Essa preocupação, ela se chama discriminação estatística, porque existe uma estatística que diz que geralmente tem uma proporção grande de marginais que são da cor negra. É uma discriminação estatística. Não necessariamente indica que o sujeito é racista, no sentido de achar que aquela raça é inferior ou não tem capacidades, ou coisas desse tipo. Então, eu só queria fazer essa distinção. Ele faz quase que uma associação inconsciente numa relação de causa e efeito. Porque acontece que você observa que uma proporção significativa de negros está preso, uma proporção significativa de negros em relação aos brancos, né? Comete crimes e uma proporção significativa de negros também são mais pobres também e eventualmente isso leva a cometer o crime. Então, quando o Guterman fala que o amigo dele confundiu o segurança, isso daí não é racismo, no meu ponto de vista. Isso é discriminação estatística, porque uma boa parte dos seguranças, eles são da cor negra, né? Eles acabam sendo da cor negra. Por isso que ele fez essa confusão. Eu não quero, assim, eu tenho amigos negros, eu tenho irmãos, assim, que são negros, e eu tenho um cuidado, estou tentando ter um cuidado para falar sobre isso, porque eu sei que existe racismo. Eu tenho um amigo meu, em particular, que sofre racismo na universidade que ele está, professor, porque acham que ele é inferior. E isso é racismo. Isso, sim, porque não querem ajudar ele, não querem, vamos dizer assim, não querem dar as mesmas oportunidades que dariam se ele fosse branco. Esse é o ponto. Dito isso, o que aconteceu lá? Primeiro, o desfecho é lamentável, tem que ser, os seguranças foram completamente desproporcionais, devem responder por isso. Não há como saber se os seguranças agiram desproporcionalmente em função da cor da vítima. Não dá para saber, eu acho que eles não vão confessar se foi por causa disso ou não. Agora, intuitivamente, eu acho que eles seriam menos agressivos se fosse branco. Eu tenho essa impressão, mas eu não quero dizer que com isso que é racismo, qualquer coisa assim. Às vezes é uma reação natural, não dá para saber exatamente. E aí, eu vou fazer uma observação aqui. Eu tenho aqui, especialmente ao meu lado esquerdo e direito na tela, o Marcelo Guterman e o Victor. E eu gosto muito da forma como eles escrevem, e cada um escreve de um jeito, né? O Marcelo é extremamente analítico, né? O Marcelo vai pesquisar, vai a fundo, ele busca o dado e tal. E o Victor é extremamente cartesiano, né?
E o Victor escreveu um texto sobre racismo em que ele elencou lá 6 pontos, né, sobre esse episódio. E, assim, ele praticamente esgota o episódio em si, né? Ninguém aqui tem a pretensão de achar que um problema tão vasto, com tantas perspectivas, pode ser esgotado assim, mas a gente está aqui num papo franco, né? Tentando entender uma posição do outro, uma leitura que tem. E o Victor escreveu um texto muito, muito legal, muito cartesiano. Victor, eu queria a sua impressão aí, em linhas gerais, sobre esse episódio em particular. Eu acho que o crime não foi motivado por tema racial. Não, ser motivado por tema racial seria assim, pô, vou pegar esse cara aqui, que ele é preto, vou dar porrada. Acho que não, até o cara não aguentar mais. Acho que a motivação foi a confusão toda, o cara que agrediu e tudo mais. Então, assim, não houve motivação de ódio racial, não tem nada disso. Porque se a gente entrar nessa seara, nós teremos milhares e milhares e milhares de assassinatos por dia aqui no Brasil, milhares e milhares de assassinatos de pessoas negras. E, pô, aí tudo vai ser girado por ódio racial? Não é o caso. Agora, essa questão do racismo estrutural, eu acho que muita gente se refere ao que o Rodrigo falou como racismo estrutural. Então, a semântica é o que menos importa. Ela, de fato, está presente. Eu tendo a achar também que se eu fosse um personagem branco, ele não seria, a intensidade da surra seria menor e talvez o desfecho não fosse esse. Mas aí é um achismo, a gente está inferindo, né? Então, o que eu acho é que essas discussões acabam derivando para a questão do racismo, porque, via de regra, esses eventos todos, a maior parte deles, a maioria esmagadora desses eventos, quando eles acontecem, envolvem um personagem negro como vítima. Na prática é isso. Você pode até encontrar exemplos que isso não acontece, que é um branco que foi espancado até morrer. Isso também rola, mas a maioria absoluta é um personagem. Então, a segunda derivada de um crime desse é descampar por racismo, e aí começam as discussões polarizadas e tal, que eu acho que não leva a nada. Acho que é um problema, na verdade, que está latente, E a mas questão... o acontecimento em si tenha sido um tema de racismo, né? O originador dele não foi. Agora, inevitável que Tá cortando. Acontece. Legal. E tem muita questão de um cruzamento da questão racial com a questão social. Bom, eu vou dar aqui a minha... eu escrevi um texto lá no nosso site, lá, né, chama Papo de Boteco, que eu falei que o título do texto era Racismo, Proselitismo e a Espiral do Silêncio. Bom, eu sempre tive por natureza não ser o cara que me omitisse, né? E dias atrás, quando discutíamos sobre a questão do estupro culposo, né? Eu recebi o seguinte conselho de uma pessoa muito querida, que eu disse que me fez uma censura amorosa. Olha, toma cuidado para falar disso, porque hoje em dia é complicado você falar as coisas, né? Porque tem essa questão do cancelamento e tudo. E quando aconteceu esse episódio em Porto Alegre, eu tinha um juízo formado, vi essa situação sem falsa pretensão, mas para mim com clareza, e me vi assim com medo de escrever ou com medo de falar sobre o assunto. E aí me veio aquele conceito do espiral do silêncio, né? Que a gente vai se calando diante das narrativas, né? Daquelas narrativas que ocupam um espaço majoritário e você vai se calando. Então, por conta disso, eu resolvi escrever e opinar. Então, a questão do racismo e do proselitismo. O racismo, cara, não dá para discutir que não exista racismo no Brasil, né? Quem diz que não existe racismo no Brasil, o racismo no Brasil tem nuances diferentes do que era o apartheid na África do Sul, ou o racismo no Brasil tem peculiaridades diferentes do racismo que tem nos Estados Unidos, isso é uma coisa óbvia. O que não quer dizer que não tenha racismo. E o que não quer dizer que a gente deva fazer uma relativização, entendendo que por conta das nossas peculiaridades, isso necessariamente seja um problema menor, porque de fato não é, né? Abundam aí todo tipo de testemunho quanto ao racismo. Então, que
racismo existe, acho que não há o que se discutir. Nesse episódio em particular, a meu ver... Só ver o comentário aqui, Marcelo, porque eu acho que quando surgem essas discussões, infelizmente, vem muita gente negar a existência do racismo. Sim, é um absurdo. Isso me deixa muito irritado, né? Porque uma coisa é você falar que, olha, esse episódio não foi de origem racial. Ok. A outra coisa é você garantir, você, branco, falar, não, da onde? Não existe racismo. Mas para com isso. E acontece, nessas horas acontece, e emana os comentários, não tem racismo, isso é tudo vitimismo. Pô, não dá, né? Não, racismo é uma realidade inconteste, não dá para discutir isso. Isso aí é uma coisa absurda. Acho que a minha conexão aqui que travou, rapaz. Vou fazer o seguinte. Opa, será que voltou? Voltou. Era a minha conexão que tinha travado. Bom, eu concordo ipsis literis aí com o que o Victor falou, tem que ser muito cego, né? Não consigo imaginar o que leva uma pessoa a acreditar que no Brasil não haja racismo. Então, essa é uma parte daquilo que eu escrevi. Nesse episódio em particular, a gente tem uma pessoa com um histórico extremamente violento, né? Extremamente violento, praticar violência doméstica, como o Cleveland disse, é surpreendente que pudesse gozar de liberdade. As imagens mostram essa pessoa sendo conduzida para fora do supermercado quando ele desfere um golpe nos seguranças. Então, a minha sensação é a seguinte: o despreparo absurdo dos seguranças que tiveram uma resposta absolutamente desproporcional com o agravante de serem profissionais da segurança. Porque se um de nós aqui, numa briga, né, dá um soco no cara, o cara tá lá estirado no chão, desacordado, você pega um paralelepípedo e ainda dá na cabeça do cara, a gente que não é profissional, isso já seria absurdamente condenável. Um cara profissional, ele tem que ir no limite de neutralizar aquele cara, imobilizar aquele cara e não bater naquele cara até morrer. Então, esses seguranças, eles têm que pagar no rigor da lei. As empresas que os empregam, direta e indiretamente, também têm uma responsabilidade civil sobre a qual devem pagar também no rigor da lei. Não há o que discutir sobre isso. A meu ver, contudo, esse não é um episódio que tem conotação racial. Por conta do histórico violento, por conta desse fato, de ser, imagino eu, né, o Carrefour não sai do lugar. Então, muito provavelmente, ele já era uma figura conhecida ali. Você vê relatos, né, de pessoas que eram da vizinhança e que, obviamente, o fazem de maneira anônima, porque, inclusive, ele era vinculado à torcida organizada, de que realmente era uma pessoa muito violenta, não que isso justifique. O que eu quero dizer é que essa reação de segurança, a meu ver, se uma pessoa da cor branca tivesse esse mesmo histórico e tivesse agido do mesmo jeito, a chance da gente ter esse desfecho igual, para mim, é enorme. Nós temos o caso aí essa semana de um rapaz que morreu internado, branco, que foi assassinado, né, morreu vítima dos ferimentos das agressões que sofreu por conta de um segurança de uma casa noturna. Foi em Santos. Obviamente, não teve o mesmo destaque, porque não ganha essa conotação. O que me incomoda profundamente nesse episódio é o fato de se tomar isso para fazer proselitismo político, né? A questão da luta, o combate ao racismo é uma pauta que foi capturada pela esquerda, e ver as pessoas usarem isso de uma maneira absurdamente sem nenhum tipo de empatia, como aconteceu no caso do Luciano Huck, que fez uma postagem enorme e não se deu sequer o trabalho de mencionar lá o nome de João Alberto, que de fato foi a pessoa que foi agredida até a morte. Então, esse proselitismo político que se faz tomando uma causa que é justa, a meu ver, é uma tremenda irresponsabilidade. Por quê? Porque fragiliza uma causa que é justa e ainda desperta uma aversão para uma causa que deveria ser suprapartidária, que é uma demanda civilizatória. Então, acho que ao final desse nosso bate-papo, a gente chega à seguinte conclusão. Ainda que, eventualmente, a gente possa divergir, se nesse episódio em particular houve uma motivação racial, seja mais consciente ou seja mais intrínseca, algumas pessoas dizem que no Brasil existe um racismo estrutural. O professor Paulo Cruz, negro, se debruça sobre o tema, prefere chamar isso de racismo conjuntural. Mas o fato concreto, e a meu ver é para isso que eu chamei a atenção no meu texto, se apropriar ideologicamente dessa pauta, fragiliza ela e, a meu ver, denota falta de empatia
com as vítimas do preconceito. Bom, nós falamos de um assunto bastante pesado, mas falamos com honestidade, com responsabilidade, e agora nós vamos avançar para a próxima pauta. Hoje o nosso bate-papo vai durar horas, mas eu acho que vale muito a pena. Bom, agora chegou aquela hora gostosa da gente falar sobre futebol, né, que normalmente a gente dedica para falar dos nossos times. Mas você esqueceu do Covid que tá pegando, bicho. Ah, é verdade. Temos que falar. Então vamos fazer o seguinte: olha só, hein, Victor. Isso aí é um ato falho, não sei, é perigoso. Vamos correr atrás. Ô, Victor, vamos falar do Covid e depois a gente fala do futebol. Então, o Covid é o seguinte: tudo indica que a gente chegou num platô, né? Aquela queda do começo de novembro, seguida de uma subida, quando normalizadas, nos colocam num platô de entre 450 e 500 óbitos diários, que dá entre 2,2 e 2,4 por dia, por milhão. Tem estados que conseguem sua tendência bem tranquila, tem outros que estão intermitentes ou com notícias ruins, como o Rio de Janeiro, que não se cansa de piorar. Em termos de casos novos, o Brasil aumentou em 33% no horizonte de um mês. 11 estados caíram em casos novos, outros 9 subiram muito. Subir muito significa mais que dobrar, mais que 50%. E outros ficaram entre 0 e 50%, São Paulo, inclusive. Se você avaliar casos novos, caso é uma informação inconclusiva, porque você pode ter caso novo que está testando mais. Os casos novos podem ser decorrentes de situações já resolvidas no passado, o cara já teve Covid e sarou. O caso novo pode ser em jovem, que não vai acontecer nada. Enfim, tem muitos elementos para dizer que o caso sozinho não quer dizer nada. Mas quando você mais que dobra, que é o que aconteceu em 9 estados, os 3 da região sul, mais Mato Grosso do Sul e mais estados de pouca população, aí é um sinal de que a coisa pode estar deteriorando, particularmente nesses estados onde não houve uma grande severidade da Covid. Então, eu acho que aquele cenário nosso de descer a ladeira, ele parou. A gente está num platô baixo, mas num equilíbrio meio instável, porque o vírus já mostrou que se você descuidar e começar a meter o pé na jaca, não tem muito o que discutir. Vídeo Europa, que viveu o verão loucamente e agora está colhendo os frutos, né? Então tem uma conversa aí toda de fechamento em São Paulo, que eu acho que é um negócio sensível, né, que vai ser definida semana que vem. Eu, particularmente, não acho necessário fazer fechamento de nada. Eu acho, sim, necessário que as pessoas tenham um bom senso, que não se aglutinem em bares e tudo mais, podia tomar medidas para cercear esse tipo de situação. Mas podemos ter aqui uma situação em que você se veja forçado. Imagine fechar o comércio no mês do Natal. O cara sobreviveu aqui aos trancos e barrancos esse ano, estava contando com o Natal para fazer para ter algum tipo de alívio, e aí você pega e fala assim, vamos fechar tudo? Acho meio difícil, mas assim, nós estamos num cenário de, pelo menos em Óbidos, de estabilidade, mas em algumas cidades, hospitais voltaram a encher, de fato. No estado do Sul, a situação são mais críticas. Então, assim, nível alerta ligado, né? Por outro lado, quando comparado ao mundo, nós estamos bem, porque está todo mundo nos passando. Quem a gente tinha deixado para trás já está ultrapassando, né? Então, Reino Unido, Itália, Espanha, a França vai passar, a Argentina passou, México passou, Colômbia vai passar. Então, assim, nós que éramos o número 3 em óbitos acumulados, provavelmente não estamos entre os 10 mais. Vamos ficar. Os Estados Unidos não passou de novo. Vai ter uma galera aí que vai ficar triste com essa notícia, hein? Vai. Isso vai deixar o pessoal chateado. Agora, Corona Lovers, né? A situação ainda carece de cuidados, porque a gente sabe que nós vamos entrar no verão, e o verão europeu, né, que foi aquele viva loucamente, como se não houvesse amanhã, acabou gerando uma segunda onda forte. Nós vamos entrar no verão, nós não entramos ainda, vamos entrar no verão. Então, o que nós fizermos no verão e como fizermos pode determinar o recrudescimento da pandemia.
Pô, Vitor, Depois do verão. Isso tá parecendo nome de filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão Então. passado. Mas esse é o nome de filme aplicado à Europa, isso aí está claro. E veja, aqui o outono começa em março. Ainda não, eu acho que em março ainda não chegou a vacina massificada. Eu acho que isso aí é uma coisa mais para o segundo trimestre. Então é possível ainda a gente ter um cenário de piora se a população não se cuidar. Eu acho que assim, o se cuidar não quer dizer fique em casa, essa loucura toda. Está aí a Argentina para mostrar que não funciona. O se cuidar é você, né, evitar festas, aglomerações em locais fechados, tudo mais. Ter uma vida quase normal, vai. Olha, eu Tomando juro, as devidas precauções. Eu juro para vocês que eu não fui pro bololô, que eu não aglomerei, que eu fui uma vítima acidental do Covid. Agora me diz uma coisa, Victor, esse quadro que a gente está vivendo não pode ser considerado uma segunda onda brasileira? Pode ser o achatamento do achatamento? Aí cada um vai definir como quer. Eu acho que a segunda onda presume-se que a primeira terminou. Como foi na Europa, né? É que a gente teve uma curva muito peculiar, né, Victor? Não, para mim não é segunda onda, mas enfim. Na Europa, você praticamente zerou o número de óbitos. Nos vários países. Você olha, sobe, desce, zera. Aqui não, aqui nunca chegamos perto de zerar, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Mas tivemos uma curva mais achatada, né? Sim, eu chamaria isso de repique do descuido, se houver, porque é por isso que está acontecendo. Não acho que é segunda onda, não. Bom, a nossa foi uma pororoca, né? Todo mundo de barba de molho, né? Galera, aí alguém quer comentar alguma coisa sobre Covid ou podemos seguir em frente? A única coisa que eu quero comentar sobre Covid é que minha filha pegou. É mesmo? Que idade ela tem? 17. E, bom, fica de olho aí, né? Pois é. Tá isolada. Mas ela pegou e está passando por uma gripe normal ou está com algum sintoma mais grave? Não, normal. Assim, quase nada. Assim, ela desconfiou porque ficou um pouco, né? A gente que é jovem lida melhor com isso mesmo. Mas puta, vida normal, até normal demais, esse que é o problema. Bom, meus amigos, agora sim vamos falar daquilo que a gente é apaixonado aqui. Normalmente a gente dedica o nosso espaço do futebol para falar dos nossos times. Hoje eu vou pedir a licença para vocês, para a gente, por ocasião do falecimento desse gênio do futebol, né, Diego Armando Maradona, cada um falar um pouquinho o que pensa, o que acha, né, como vê esse fim desse ciclo. E eu tinha combinado aqui com vocês, se vocês tivessem alguma história, porque o Xará escreveu com brilhantismo, como aliás ele sempre faz, né, dizendo que o futebol é muito mais que um esporte, né, muito, mas muito mais. Eu costumo dizer que o futebol é uma paixão que quem sente não consegue explicar e quem não sente nunca vai conseguir entender. E aí a ideia que eu tinha lançado para cada um de vocês é que comentassem sobre o passamento do Maradona, mas também trazendo talvez alguma memória, alguma coisa, mostrando, né, o papel do futebol ou uma experiência que você tenha tido na sua vida. Esses dias eu fiquei sabendo que nós temos até um ex-candidato a jogador de futebol profissional no grupo. Olha só, que grande... Ele sempre nos traz grandes revelações. De ex-futuro jogador de futebol, a voz da noite paulista, um músico, cantor, é impressionante, que é um baú. Quanto mais se abre, se revira, mais história sai, e é um baú sem fundo. Então é exatamente por ele que eu vou começar. Ô, Cleveland, fala pra gente aí da sua relação com o futebol, da sua impressão em relação ao Maradona aí. E hoje a gente está sem horário, já passamos, hoje é recorde, estamos caminhando quase que para 2 horas, mas o papo tá bom demais. Fale aí. Marcelo, não sei se você sabe, mas eu sou um cara tudo quebrado, né? Eu já comecei a ficar quebrado quando eu era pequeno, caindo de árvore, né? Então, eu sou o cara juntado. Eu entendo um pouco disso. E aí, uma época grande da minha vida, eu joguei futebol, joguei no Dente de Leite do Corinthians, no Juvenil do Corinthians, e por isso que você deve estar falando isso, né? Que exatamente. No grupo. E cheguei a quebrar 2 vezes a perna em jogos assim, de semifinal e coisas do tipo. Então, eu lembro muito disso. Adorava jogar futebol, adorava ir a estádio de futebol. E eu lembro de 2 fatos.
primeiro fato foi o Corinthians campeão em 77. E eu estava lá, naquele estádio, era um moleque pequeno, estava no ombro do meu pai. Eu não sei como é que coube tanta gente naquele estádio. Eu não tenho ideia, porque você não conseguia ver direito o jogo, você ficava todo apertado. Essa é uma lembrança que eu tenho muito positiva, assim, que foi a primeira vez assim de um título e foi muito interessante. E a segunda foi contra o teu time. Foi na final do Brasileiro em 90, que eu lembro até hoje. Eu também estava lá, gol do Tupanzinho. Então já sei. Nos 2 jogos você estava também, não? Qual era o outro? Não, foram 2 jogos na final. Sim, então no primeiro jogo, com certeza. Primeiro jogo e o segundo jogo. Primeiro jogo, nosso zagueiro era o Ivan, meu Deus do céu, inesquecível. Ruim pra cacete de bola. Então, Marcelo, eu lembro que acabou o jogo, eu pulei com 2 amigos, estava na numerada inferior, pulei para o campo, fui invadir o campo para comemorar e tudo mais. Só que a hora que a gente entrou... Cara, o Cleveland é um baú, cara. Olha as histórias do Cleveland. Ele invadiu o campo. Vocês conseguem acreditar que o Cleveland, esse que vocês conhecem, já pulou para dentro do campo? Pulei, saí correndo para comemorar. Agora, o grande problema era que, quando a gente entrou para invadir, veio a polícia militar na nossa direção com cacetete. O problema é voltar, né? O problema foi voltar. Quando a gente começou a voltar, os Marcelos Portos da vida, que estavam lá na numerada superior, estavam pegando pedaços de pedra lá do estádio e jogando na gente embaixo. Imagina. Cara, aquele dia foi um terror. E para subir de novo para a arquibancada inferior, porque aquele negócio é alto, né? Aquele fosso é alto. Muito Cara, difícil. Eu acho que eu nunca consegui subir e escalar um lugar tão rápido, com tanta facilidade. Nada que um cão pastor alemão e um cacetete não façam, né? E em relação ao Maradona? O Maradona é aquele sujeito assim que você... Não sei se eu amo odiar ou odeio amar. Assim, é um cara que eu lembro das jogadas dele, fantásticas, eram coisas assim, mas ele é uma figura emblemática, né? Porque é um cara extremamente polêmico, e tem para todo gosto, né? Só queria fazer um comentário rápido sobre a morte dele. Parece que os argentinos estão querendo matar o Maradona pela segunda vez, viu? Não sei se vocês estão sabendo dessa. Por quê? Porque estão querendo colocá-lo como na nota de 10 pesos, né? Puxa, não vai valer nada. Para matar o cara de novo, né? É mais fácil colocar uma estátua dele lá no lugar do obelisco, que faz mais efeito, né? Porra, que isso, gente, que maldade. E não é piada não, é sério. Tem um movimento para isso. O Maradona tem dessas histórias, né? Não sei se vocês sabem que tem a igreja maradoniana, né? Ô, Rodrigão, e aí? Como é que é a sua história aí vinculada ao futebol e a sua impressão sobre o Maradona? Tá. Não, as duas coisas. Eu sempre assistia jogos de futebol com meu pai, era uma coisa agradável, né? Meu pai já é falecido, então eu sempre me recordo disso, né? Futebol e corrida, né? No domingo. Daí que eu gostei dessas duas coisas. Mas assim, como uma lembrança de futebol que eu tenho muito presente, quando eu tinha 10 anos, era a Copa de 82. E eu assisti todos os jogos. Fiz um balão caixa, 64 folhas, inesquecível. Verde e amarelo. Nunca vou esquecer, na época que era legal soltar balão. Então, e assim, aquele jogo contra a Itália, ele foi muito emocionante para mim, né? Eu fiquei muito triste e tal. E eu tinha feito a coleção das figurinhas, ping-pong, né? Não sei se vocês se lembram disso. Você ficava... pegava o chiclete e guardava as figurinhas. E tudo Os cards, né? Não, acho que era figurinha, não era bem card, não, era figurinha. Card é mais hoje, né? Não, acho que naquela época tinha sim. Sei lá. Mas assim, essa é a lembrança mais vívida do futebol, porque eu assisti o Mundialito antes, eu estava muito envolvido com isso. São Paulo tinha sido campeão, 81, acho que 80, 81, né? E o Valdir Pérez era o goleiro, tava o Oscar. Então essas coisas todas, elas se juntaram naquela Copa e eu achava que a gente ia ser campeão também, né? E assim, foi aí que eu conheci, foi nessa Copa que eu vi quem que era o Maradona.
né, de uma maneira bem trágica, né? Porque quando o Brasil jogou com a Argentina, ele deu uma voadora lá no Zico, né? No Batista. Foi no Batista. Batista, isso. 3-1 pro Brasil. 3-1 pro Brasil. Foi no Batista. Inesquecível o jogo. Então eu fiquei meio assim, né? Fiquei, pô, por que esse cara fez isso, né? E você queria ver jogar, né? Não queria aquela coisa, pô. Mas é isso. Mas eu acho que o Maradona foi um grande jogador, jogou muita bola, ganhou a Copa da Argentina para a Argentina em 1990. É isso, acho que foi bom. E aí, Xará, você como amante... Desculpa, Rodrigo, você ia falar mais alguma coisa? Perdão. Não, pode ir. Xará, você é um grande amante do futebol, né? Assim como eu. Queria a sua impressão sobre... Escreveu um belo texto lá sobre o Maradona, né? Sobre o impacto dele, né? Por que dessa relevância toda? Eu queria que você falasse um pouco das suas memórias, do que o futebol representa na sua vida e falar sobre o Maradona também. Quando você lançou esse desafio, realmente para mim, porque são tantas histórias que é difícil selecionar uma, né? Eu como São Paulino, dou até uma sugestão. Se quiser falar do Santos e Fluminense no Pacaembu, quando o teu time não desceu para o vestiário, e eu, como amante do futebol, vibrei naquele dia. Foi espetacular, né? Mas esse eu não estava no estádio, então você nunca tem a mesma sensação, né? Ah, sim, não. Estádio é só para quem vai que sabe. Um que eu me lembrei que foi muito engraçado, que era criança e... Bom, meu pai era carioca, né? O falecido pai era carioca. Então a gente sempre ia para o Rio, todas as férias e tal. E a minha família lá, a família do meu pai, era toda flamenguista, né? Então a gente ia para lá e assistia jogo do Flamengo, né? E eu torcia para o Flamengo, era Flamengo no Rio e Santos em São Paulo, era, né, criança e tal. Você tem um time em cada estádio, né? Você já se livrou desse mal, né? Já, há muitos anos. Não dá. Assim, isso é só quando você é criança, que você tem jogo de botão, né? Que você fala, não, esse aqui agora você vai jogar com esse e tal. Bom, aí nós fomos assistir um Flamengo e Fluminense no Maracanã, e chegamos muito cedo. E sentamos lá nas arquibancadas, tal, esperando o puta sol. Eu, meu pai e meu avô, o pai do meu pai. E aí esperando, tal, e foi enchendo o estádio, foi enchendo, e aí eu fui percebendo, o pessoal foi percebendo que a gente estava no meio da torcida do Fluminense. A gente entrou pelo lado errado do estádio. E sentamos e já não dava mais para sair dali, porque o estádio estava lotado. Falei, puta, vamos sair daqui, não vamos conseguir chegar, tal, vamos ficar por aqui, a gente fica na moita, né? Eu lembro disso, não lembro que idade tinha, certamente menos do que 10 anos de idade. Começou o jogo, o Rivelino fez o primeiro gol de falta, 1-0 Fluminense e tal, foi indo. Aí o Flamengo empata. E aí eu grito gol. E, puta, eu só vejo os negão olhando ali para nossa direção. E aí meu pai me dá um cutucão, fala... Olha, realmente eu vi a morte passando ali. Né? Foi tenso. E assim, eu acho que o pessoal era civilizado, porque devem ter notado, né? E a gente vê criança e tal... Mas foi e eu lembro isso com uma certa nostalgia, porque é o tempo que você tinha 2 torcidas no estádio, né? Que é um negócio que faz falta, né? Demais. Você ter 2 torcidas no estádio, pô, né? Com aquela provocação, com aquele negócio que faz parte do jogo, né? Faz tanto parte quanto a bola, né? Então, sei lá, eu me lembrei disso um pouco por conta dessa lembrança das 2 torcidas. E o Maradona, até escrevi, né, um texto, porque me chamou a atenção todas as reportagens que eu vi na TV. O Maradona tem 300 mil lances geniais, né? Só que em todas as reportagens que você vê os 2 gols dele contra a Inglaterra. Você não vê mais nada. Um ou outro lance no Napoli. Aquela bola na trave no Maracanã, né? No jogo da Copa América, do meio de campo. Pois mas assim, muito raro. Essa eu não vi, por exemplo, né? Mas
mas toda a reportagem aparece os 2 gols dele contra a Inglaterra. E aí me caiu uma ficha, eu falei, pô, esse é o jogo do cara. Esse é o jogo pelo qual Maradona é o Maradona. Se não fosse esse jogo, ele seria um jogador genial, tal, mas ele não seria o Maradona. Porque nesse jogo ele redime a Argentina. A Argentina tinha perdido a Guerra das Malvinas em 82, humilhada, não foi perder, né? Foi humilhada pela Inglaterra, né? Foi só o tempo deles chegarem, né? 10 mil quilômetros de distância, põe uma frota 10 mil quilômetros de distância e, porra, dizima os argentinos ali, né? Então, pô, uma nação machucada contra a Inglaterra. E o cara faz 2 gols, não são 2 gols quaisquer. São os 2 gols da carreira dele. Os 2 gols pelo qual ele é lembrado. Primeiro, um dos gols mais bonitos da Copa, e o outro gol de mão, que, porra, eu lembro, eu estava vendo o jogo, eu não vi a mão do cara. Teve que mostrar o lance na câmera reversa para você ver a mão do cara. O cara era tão genial que ele roubou, e ninguém notou que ele roubou, né? De tão genial que ele era. Então, esse jogo fez o Maradona ser o Maradona. Foi que caiu para mim a ficha. Quer dizer, ele redime uma nação em campo, porque a Copa do Mundo não é um evento qualquer, é um evento onde as nações se afirmam, né, no campo de futebol. Não tem nada a ver com campeonato de clube e tal, é outra coisa. E ele ali é o Maradona. E a partir daí, quer dizer, a carreira dele vai... Ali é o pico. E depois a carreira dele vai... vai se esvaindo, porque ali ele não tinha mais nada a fazer na vida dele a não ser ganhar aquele jogo contra a Inglaterra. Quando você chega no topo da montanha, o que te resta é só descer, né? É isso aí. E aí, Victor, você, meu amigo vascaíno, fale aí um pouquinho do Maradona e de uma experiência sua e do futebol marcante. Olha, uma experiência marcante, ela inclusive está incompleta, essa experiência. Eu também comecei a ir em estádio com meu pai, né? A gente ia lá em Curitiba, assistia os jogos do Curitiba, né? E quando o Vasco aparecia, eu ia ver os jogos do Vasco no campo, né? Inclusive eu tenho 2 histórias marcantes. A primeira é que eu, com 6 anos, eu entrei de mascote do Vasco num jogo contra o Atlético Paranaense. Então, eu entrei no vestiário, aquela coisa toda, né? E eu fui dar a mão para o capitão do Vasco na época, que era o Leão. Era o primeiro da fila a entrar. O Leão, muito grosseiramente, tipo, sai para lá, moleque. E eu acabei entrando com o Roberto Dinamite, que, pô, foi bem melhor, né? O Roberto Dinamite me deu a mão, eu entrei de mão dada com ele. Que swap, hein, mano? Depois eu tirei foto e tudo, então, assim, fiquei meio puto com o Leão, não tinha se viu. O pai ficou puto com o Leão. Mas, enfim, então depois eu mando a foto que eu tenho com o Roberto Dinamite, que está guardada até hoje num quadro, que é ele com aquele cabelo Globetrotter, sabe, na época. Bem engraçado. Mas, enfim, o fato de comecei a assistir os jogos de futebol sempre indo com meu pai nos jogos quando era criança. O meu pai era torcedor do Curitiba e depois acabou se tornando um vascaíno por conta dos 2 filhos que eram vascaínos, né? E que nós somos também por conta do nosso avô materno, que era um vascaíno fanático. Enfim, essas coisas você não explica, você se torna, né? E você não sabe explicar por quê. E depois, ou seja, ao longo da nossa vida, ele virou vascaíno. Mas aí um belo dia, um belo ano, o ano de 2011, que foi um espasmo do século no Vasco, ele só teve bons times em 2011, 2012. No ano de 2011, o Vasco foi o campeão da Copa do Brasil em cima do Curitiba, né? Que também tinha um timaço na época, um time muito bom, calhou de pegar o Vasco e ser vice. Foi aquele time que deu de 6-0 no Palmeiras, não sei se você lembra. Passou 25 jogos sem perder, não sei o que. Então. E, enfim, na final da Copa do Brasil, assim, aí aflorou no meu pai, obviamente, o lado torcedor coxa branca. Enquanto que eu, tipo,
desculpa, mas sou Vasco, né? Então a gente acabou apostando um almoço naquela Copa do Brasil. E o placar combinado foi o Vasco campeão, ganhou de 3-2. Né? Perdeu de 3-2 se um jogo, ganhou de 1-0 primeiro, o Vasco campeão ganhou o almoço. Infelizmente, nunca pude cobrar o almoço, porque meu pai faleceu do nada, assim, um evento muito triste e tal, mas muito repentinamente, 3 semanas depois. Como eu não moro em Curitiba, enfim, nunca tive essa oportunidade de cobrar esse almoço que ele ainda está me devendo, mas que um dia será cobrado e será compartilhado. Mas essa é uma história de uma aposta incompleta, né? Você sabe que eu sou ainda não... Você sabe que eu sou uma manteiga derretida? E um dia li um texto teu e te mandei um áudio, né? Aos prantos de tanto que ele me tocou, né? E falava um pouco dessa experiência que eu acho que marca muito das pessoas, né? No meu caso também, eu sou São Paulino porque meu pai, criança, recebia no Rio de Janeiro, ele vascaíno, recebia criança a revistinha do São Paulo, que era editada pelo tio-avô dele, né? Isso em 1959, se eu não me engano, 59, acho que é por aí, né? Temos algumas dessas revistinhas aí fazem parte da coleção do meu filho, que eu criei um monstro, né? O cara é muito São Paulino. E então, os meus filhos são, na verdade, a 4ª geração de São Paulinos na família, começou com meu tio-avô, né? Foi lá para o Rio de Janeiro, e quando meu pai veio trabalhar em São Paulo, obviamente ele já era São Paulino. E eu guardo com muito carinho, quando eu era criança, que ele me levava no estádio, o grande ídolo de São Paulo, que é o ídolo da minha vida, do futebol, que também é um grande camisa 10, pelo segundo Pelé, um dos 5 maiores do mundo, que foi o Pedro Rocha. E um dia, eu estava numa festinha de aniversário e conversando assim como converso com vocês sobre futebol, comentei que o Pedro Rocha era o ídolo da minha vida, que o maior presente de Natal que eu tinha ganho na minha vida era uma chuteira Pedro Rocha. Né? Deve ter em algum lugar lá uma foto minha com o uniforme de São Paulo, todo orgulhoso, com aquela chuteira que eu passava sebo nela, né? Que era para ela não gastar, não ressecar o couro da chuteira. Era a coisa mais linda do mundo. Os meninos da minha rua morriam de inveja que meu pai tinha me dado aquela chuteira e tal. Bom, e um dia, conversando, contando essa história no aniversário, um senhor vira para mim e vira assim: ô Marcelo, você gosta do Pedro? Ele é meu sócio. E aí eu gelei, né? Aí ele virou para mim e falou: inclusive, se você quiser, a gente pode marcar um almoço para você conhecer o Pedro um dia. Eu virei para ele e falei o seguinte: olha, o senhor não brinca comigo, porque para mim isso é coisa séria. Eu vou, meu pai já era falecido, né? Eu falei: eu vou ao estádio de futebol, porque quando eu vou ao estádio do futebol, é um jeito que eu encontrei de reencontrar meu pai. E eu lembro do meu pai gritando o nome do Pedro Rocha. E eu ganhei esse presente da vida, que foi um dia poder almoçar com meu ídolo, Pedro Rocha. Foi num restaurante chamado La Tranvia, um restaurante uruguaio que tem ali perto da Avenida Angélica. Eu cheguei cedo, lógico, né? Não podia chegar depois do Pedro Rocha, né? Passei numa loja, comprei uma camisa do São Paulo e fiquei sentado numa mesa que ficava de frente com a porta do restaurante. Por quê? Na minha cabeça, eu tenho que ver, da hora que ele chegar, a hora que ele for embora, eu não posso perder nada, né? Então eu tenho que acompanhar aquilo ali. E foi uma tarde maravilhosa, ele contou toda a história dele no Peñarol, vindo para São Paulo, enfim. Então isso mostra, né, o quanto o futebol está enraizado na nossa vida, cada um de nós tem uma história para contar sobre o futebol. Dos jogos de futebol, aqui para encerrar, que eu me lembro, né, o mais triste, eu não estava no Vasco e São Paulo aqui no Morumbi, que vocês mataram no primeiro jogo, no 1-0, em 1989, mas eu estava no Morumbi em 1981, quando o Grêmio veio aqui com o gol do Baltazar, né, ganhou a final do Brasileiro de São Paulo. São Paulo que tinha um timão, tinha 7 jogadores do São Paulo na seleção brasileira: Valdir, Getúlio, Marinho Chagas, Serginho, Zé Sérgio, Paulo César, e tinha mais alguém. Eu lembro que São Paulo tinha 7 jogadores, mas ainda assim perdemos. Olha, e dos jogos mais emocionantes que eu estive no estádio, sem dúvida, a conquista da primeira Libertadores, né? Foi inesquecível, né? Estava lotado. Mas um jogo também, para encerrar, que me marca, foi o final do Campeonato Brasileiro de 1986. O segundo jogo foi em Campinas, fomos para a prorrogação. No último minuto da prorrogação, alguém dá um bico para frente,
O Pita encosta pela primeira vez na sua vida a cabeça na bola, né? O Pita que nunca tinha dado uma cabeçada na vida, né? O Pita quase que jogava de terno e gravata, e a bola cai no pé de quem, né? Do parceiro do Maradona, né? E aí o Careca faz um gol antológico, vamos para a final por pênaltis, e o último pênalti é batido por um dos caras mais grossos que já praticaram futebol profissional, que era o cara chamado Wagner. Ele bate na orelha da bola, e a bola vai quase que como se fosse um cubo, né? Ela não foi rolando, ela quase como se fosse um cubo, tão mal ele encostou na bola, e ela caprichosamente morre ali no gol, e o São Paulo é campeão. E nesse momento estava eu, meu irmão e meu pai ajoelhados na sala, abraçados, né? E dali, né, saía o Careca, que viria a ser parceiro do Maradona. Bom, acho que esse jogo, Marcelo, acho que foi a final de Campeonato Brasileiro mais emocionante de todos os tempos. Eu acredito que seja assim. Eu acredito que sim, porque realmente aquele gol no final que o Careca, a bola começa a descer do joelho para baixo até a perna dele, né? Careca, que aliás, pelo que a gente vê no futebol hoje, quando eu cruzo ele no estádio, que ele mantém a forma, podia estar batendo bola em uma meia dúzia de time fácil. Bom, podia estar no Vasco, pô. E nesse jogo, na semifinal, foi contra o Fluminense, né? Ele fez um gol absurdo, quase da lateral do campo. Espetacular. De costas, ele mete o gol agora. Não, aquele gol foi um gol extraordinário. E dali time, eu ouso dizer que esse time de 86 de São Paulo, ele era melhor que os times do Tele, tá? Mas não teve o mesmo sucesso. O Cicinho não era o técnico, mas ele tinha deixado a base, né? Que foram os menudos do Morumbi, né? Que tinha Silas, que tinha Miller, um timaço. Agora... Aquele time que pegou a final de 90, Marcelo? Aquele não era tão bom, mas os outros, que nós somos 3 vezes campeão do mundo, eram bons. E dali o Careca sai para ser parceiro, fazer uma parceria antológica com o Maradona. O Maradona, para mim, o seu Pepe, que eu tive um dia a oportunidade de entrevistar, escrevia num site chamado Boleiros, o seu Pepe diz que ele era o melhor jogador que já vestiu a camisa do Santos, né? Porque ele dizia que o Pelé não contava, que o Pelé não era humano, o Pelé é ET, né? Então eu trago isso para o futebol. Para mim, o Maradona é o maior jogador de futebol que eu vi jogar, né? Porque o Pelé não conta, que o Pelé é ET, e eu não vi o Pelé jogar. Eu já contei aqui um dia que eu fui para o estádio, mas eu era criança, tinha aqueles palitinhos de sorvete que encaixavam um no outro, né? E eu não me dei conta que eu estava diante do rei ali, então foi o dia que eu não vi o Pelé jogar. Então, como eu não vi o Pelé jogar, o Maradona é o maior ser humano que eu já vi. E o Maradona tem uma história particular aqui na minha família, né? O meu irmão, quando criança, sempre jogou muito bem futebol. E o meu irmão, com 7 anos de idade, jogava bola como se fosse um adulto, de cara fechada, chegando junto. E ele era muito habilidoso. Meu irmão não foi jogador profissional de futebol porque não quis. E ele era uma miniatura do Maradona. Então, em qualquer lugar que a gente ia, mesmo que as pessoas não soubessem, ele ganhava o apelido de Maradona. Tanto é que, se vocês entrarem no Facebook dele, tá lá, Maurício Porto Maradona. Todo mundo conhece ele, como lá no condomínio que a gente conhecia, até abreviaram o apelido dele, que é Mará. Mará, porque ele jogava muito bem bola. E ele era uma miniatura do Maradona. Parecia o cabelo, o rosto e tudo. E deram uma vez uma camisa da Argentina para ele. E aquilo ali fez nascer uma paixão incrível do meu irmão pelo Maradona, de tal forma que eu não sei se vocês se lembram, né, que quando o Maradona teve um tempo sumido e tal, e ele volta para a televisão, faz um programa de entrevistas, e a primeira entrevista foi com o Pelé, né? E naquele dia, meu irmão liga para mim aos prantos, né, chorando, falando, ele voltou. Meu irmão, quando esteve na Itália, fez questão de ir até Nápoles, porque foi ali que o Maradona jogou, né, fez a cidade torcer contra o país. Dizem que no cemitério em Nápoles está pichado assim, né? Que pena que vocês não puderam ver ele jogar. Então, acho que o Maradona era emblemático. E para encerrar aqui, assim, hoje a gente extrapolou mais do que da hora, vamos deixar as nossas dicas e citações para o final, mas por conta da morte do Maradona, a gente viu também brotar muito ódio por conta da sua vida extracampo, né? Problema com as drogas, as opções políticas. Então, acho que, para a gente encerrar aqui, a palavra é: vamos ter mais empatia, né? Vamos respeitar mais um momento de luto, ainda que a gente possa, às vezes, fazer um meme, uma brincadeira, mas, assim, talvez o Maradona não tenha tido a sabedoria do Pelé, né, que separou o Edson do Pelé, então a gente pode até criticar o Edson, mas o Pelé está acima de tudo, e da mesma forma a gente pode até criar o Diego Armando, mas o Maradona vai ser para sempre. Meus amigos, hoje nós quebramos o recorde, 2 horas,
Não sei se alguém vai ter saco de assistir isso aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi maravilhoso, porque foram 2 horas que passaram como se fossem 2 minutos. Que privilégio meu poder estar rodeado de amigos como vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até quinta-feira que vem, se vocês ainda tiverem saco. Tchau, tchau. Valeu, um Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.